Louvado, bendito seja o nosso Elohim, aquele que nos amou primeiro, entregando o seu Filho amado, o unigênito de toda a criação, Yeshua HaMashiach, para que nós pudéssemos alcançarmos, ou sermos alcançados por Ele, para a salvação, para a glória de Hashem. Nós, quando iniciamos o nosso Erev Shabbat, muito abençoado e sob muita pressão, mas Hashem assim nos alegrou e assim nos concedeu a sua brachá, a sua bênção, no início deste dia da hoje, deste dia santo. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos fazer esta tefilá, oremos eterno, como pregador essa manhã em suas mãos, ministra sobre ele, sobre nós que aqui estamos, sobre aqueles que necessitam. Logo nós choramos. É um privilégio, irmãos, ser convidado por Hashem a todos os Shabbats, ou Shabbatot, melhor dizendo, para ouvir a sua voz. E Hashem então sabe que Ele sabe que nós precisamos de renovação. Todos os Shabbatot, eles vêm para nos renovar, vêm para nós estarmos deliciando, como Yeshua disse ao Pai que era sua delícia estar com Ele na criação. Então a gente tem que sentir isto, a delícia, estar na presença dEle. Não importa como está a nossa volta, como está a nossa vida, para que a gente o adore, porque isso alegra o coração do Pai. Nessa manhã deste Shabbat, o Senhor nos chama, nos convida a falar um pouquinho sobre a vida de Sara. E hoje a mensagem que o Senhor gerou nessa paraxá em meu coração é algo muito importante que não deixou de ser feito, ou não deveria deixar de ser feito, sobre a vida de cada um de nós. Buscar em Deus a aprovação sobre aquilo que nós pensamos ou sobre aquilo que Ele nos envia a fazer. Então eu coloquei, depois de termos lido a paraxá, que é até pequena, é curta, ainda não acabou a tua missão, nem para a minha vida, nem para a tua vida, né? Às vezes a gente conversa e diz assim: Senhor, estou querendo me aposentar, mas Ele diz: ainda não acabou a tua missão. E aí a gente continua e pedimos renovação, porque somos humanos, mas nós precisamos continuar para cumprir o propósito de Deus. Então nessa porção, a paraxá de Sara, ela vai falando, né, como nós já lemos aqui o nosso rosto, que Sara morreu 127 anos, gente. 127 hoje uma mulher não está muito bonita não, mas Sara estava linda ainda, bem fértil. Eu fiquei pensando assim, eu ouvi um rabino falar, e Sara ficou toda feliz quando viu que a sua menstruação acabou, não veio mais. Estava grávida de Isaac, e eu comigo, meu Deus, com 90 anos ela ficava menstruada ainda. Então você, né, nós somos da saúde, então a gente fica fazendo algumas perguntas, mas não temos que entender essas questões. Porque uma mulher de 90 anos, nossa, o óvulo já está velho, a menstruação já acabou, né? Mas porém, contudo, todavia, Sara era especial. Foi aquela mulher que o Senhor escolheu com Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, pega a tua mulher, o teu sobrinho e vai para a terra que eu vou te mandar. Como foi falado na paraxá passada. Então, ele foi
com ela, né, Sara, para a terra de Hebron. E claro, Abraão se lamentou no momento que ele perdeu essa mulher. Porque a nossa aliança era de, imagina quantos anos eles estão juntos. A gente não tem, eu não me lembro qual a idade, porque pelo menos aqui eu não vi relatar. De repente, nos estudos orais, devam fazer algum comentário de quando houve essa aliança lá na terra, quando eles ainda estavam no paganismo. E aqui diz que com 127 anos ela morreu. Então, é uma aliança de muito tempo. E de repente você perde aquela amiga, companheira, aquela que com ele foi cumprir a promessa. Irmãos, nós somos chamados para cumprir uma promessa. Nossos filhos são promessas de Hashem para propósitos. Só que nós vivemos dias tão difíceis que a influência, infelizmente, do inimigo de nossa alma é tão grande que vai oferecendo manjares. A gente lembra aqui de Esaú, né? Vendeu ali a sua primogenitura por um prato de comida. Então a gente vê tantas coisas que vão acontecendo ao longo da vida. E os filhos que Deus nos deu por herança, que nós desejamos tanto que esteja plenamente na comunhão, para cumprir um propósito, um chamado, porque a alma é dele. E ele tem um propósito para cada alma. E cada alma e corpo irão cumprir os seus propósitos e dar conta das suas responsabilidades. Nós estudaremos, se Deus assim nos permitiu, o que acontece no arrebatamento. Então tem um ponto muito interessante que diz que a alma e o corpo darão conta. A ressurreição é um dar conta de Deus, seja para aquele que é filho, como para aquele que está em uma posição de rebeldia para com a terra. Então é importante a gente entender alguns pontos da palavra do Senhor. E aqui, Sara foi aquela mulher que Deus separou para Abraão para cumprir uma promessa. E aí, Sara se vai. Mas aquele filho é o filho da promessa. E aquele filho tem que perpetuar essa promessa na vida dele. Precisaria ele do que? De uma esposa. Então Hashem usa ali, depois de Abraão enterrá-la, de comprar um local e martelar ali onde ela enterrou. E parece que nessa área onde ele comprou também, segundo alguns sábios dizem que também está enterrado o corpo de Adão e Eva, segundo eles dizem, e ali martelar está o corpo de Abraão e está o corpo também hoje de Sara. E após ela ir, o que fazer? Eu tenho que buscar uma esposa para o meu filho, e não pode ser qualquer uma, porque é uma promessa. Mas a palavra diz que Abraão já estava idoso, cansado, né? E aí ele envia um servo dele, um servo de confiança também, que não poderia ser qualquer um servo com confiança para cumprir uma missão com um juramento. Então, após ele ter acertado as condições do juramento, e sendo uma das condições não escolher mulheres da terra onde ele estava, ele não queria que Isaac casasse com mulheres cananitas. Ele mandou esse servo para a terra da sua parentela para buscar uma esposa. Por quê? Por causa da nossa essência, por causa da nossa raiz. Então, aqui Deus foi tão metódico que o Senhor não permitiu nem que misturasse as raízes, as famílias, porque ali sairia nações, multiplicariam pessoas, um povo separado. Então tinha que trazer dentro dos seus genes aquela marca, daquela família, daquela árvore genealógica, para que dali fosse gerado aqueles que iriam ser multiplicados
E assim foi. E esse servo partiu para a terra de Hebron, voltou lá para buscar a esposa. E chegando lá nessa cidade, como você ali ler no versículo 11, vamos abrir ali no capítulo 24, vamos adiantar um pouquinho, no versículo 11, ele faz uma oração. Primeiramente ele faz uma oração. Deixa eu ver aqui. Número 9. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa do Abraão, que foi quando ele fez o juramento a seu senhor, e jurou sobre aquele negócio. Hoje em dia, você não pode jurar nem de palavra. Você jura que vai, às vezes a pessoa fica assim, tem certeza? Você jura mesmo? E a pessoa diz que jura e depois não cumpre aquele juramento. E naquela época era interessante que eles faziam o juramento colocando a mão embaixo da coxa. Tu jura mesmo? Olha, não pode quebrar esse juramento. Aí ele pegou o servo e levou vários presentes, porque não poderia ir uma noiva, buscar uma noiva sem presente, aquele dote, né? Hoje em dia, misericórdia, né? Mas naquela época era assim. Então ele levou 10 camelos do Senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu Senhor estava em sua mão. Levantou-se e partiu para a terra da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Verso 11. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam para tirar água. Era um ofício das jovens, né, das donzelas, ir tirar água, alimentar os camelos e aqueles que por ali passavam. Aí disse, aí foi o momento que ele fez a oração: ó Senhor Deus de meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência, quer dizer, que eu seja bem sucedido ao meu Senhor Abraão. Olha a responsabilidade. Aí ele ficou ali quietinho naquele lugar. E tem uma referência lá no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo era copeiro o rei. Então você vê que dentro da Torá, da Taná, você tem vários profetas. Isso aqui é apenas uma referência de homens que sempre colocaram diante do Senhor a direção para tomar uma decisão. Isso é muito importante. Então, você lembra, né, aquele copeiro estava lá naquele tempo e ele ia reconstruir os muros, mas ele pediu ao Senhor também que confirmasse, que orientasse a ele. Então, esse servo aqui de Abraão pediu ao Senhor que eu seja bem sucedido. Aí você imagina ele estar lá com os camelos lá, de joelhos, sentado, cheio de donzelas. Ai, qual será, Senhor? E ele faz aquela oração em secreto a Deus. Em Provérbios 3:6 diz que reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas palavras. Quer dizer, Deus sabe os nossos passos, as nossas pretensões, os nossos sonhos, as decisões que nós temos que tomar. Ele conhece cada passo nosso. Por isso que é tão importante como aqui nós vemos um servo que foi ali para honrar o juramento, e como outros servos, diante das suas situações, missões, chamaram o Senhor para perto. Senhor, tu conheces o meu caminho. Senhor, tu conheces a minha realidade. Fala comigo. Então ele pede um sinal a Hashem. Olha o que ele nos fala aqui no verso 14. Vamos ler do 13. Esse é capítulo 24, verso 13.
Eis que eu estou em pé, está conversando ainda com Deus, junto à fonte da água, e as filhas dos varões desta cidade saíram para tirar a água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber água aos teus camelos, que esta seja a quem designaste a teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu Senhor. Então isso tudo ele fez em segredo. Ele orou ali naquele local perfeito, onde as donzelas iam, mas qual seria esta donzela? E assim, irmãos, devemos fazer nós. Isso é um fato que eu sempre ensinei aos jovens da nossa congregação, há tantos anos, em cada retiro que nós fazíamos, para que sempre, ao desejar uma esposa, que orassem. Porque é importante, é um momento que você vai passar uma vida, você vai ter uma aliança, e não pode ser com qualquer uma. Não pode ser porque eu engravidei ela, agora eu tenho que casar com ela. Porque a palavra manda você honrar se você fizer isso. Mas todo aquele preceito, ou aquele desígnio que Deus já havia determinado para a tua aliança, toma outras curvas. Deus tinha um projeto, uma missão para a sua vida, e de repente fez uma curva. Porque você pegou um atalho, pegou um caminho errado, e não esperou Hashem mostrar a tua esposa ou o teu esposo. E aí, irmãos, infelizmente, daí para frente, as responsabilidades terão que ser cumpridas, mas aqueles planos de Deus, muitas das vezes, vão ficar engavetados, porque Ele tinha uma história, e Ele tem uma história para cada homem, para cada mulher. Então aqui, ele está aquele local estratégico, ele pede o sinal. Porque os segredos do coração, somente Hashem sabe. Em segredo, quando falamos a Ele, aquele que vê e sabe, Ele nos responderá. Por isso, muitas das vezes, quando alguém chega no gabinete, ou me chama no zap, quer uma conversa, quer compartilhar uma situação, a primeira coisa que eu digo, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, e aquele que conhece a tua vida, ele te responderá. Quem somos nós? Nós damos conselhos, mas não determinamos ações. O conselho de orar, o conselho de estudar de repente uma porção da palavra, olha, jejue orando esta palavra, olha, jejue e vai trabalhar orando esta palavra, cada dia ministrando sobre a tua vida o livro de Salmos, ou um livro da Bet Hadashah, ou um livro dos profetas, ou da Torá. São conselhos que nós damos, porque pertence a Hashem a decisão. E nós, submissos à sua vontade, como Roshim, ou como líderes, nós estamos o quê? Temos a responsabilidade de cuidar das ovelhas. Então as ovelhas, elas entram no aprisco. Tem as ovelhas obedientes, tem as ovelhas rebeldes, tem as ovelhas teimosas, tem as ovelhas de coração um pouco mais dura, porque do rebanho é o Senhor. Porém, nós temos que apenas fazer o quê? Aconselhar, pegar o cajado, buscar assim, pegar assim, ó, no pescoço, trazer de volta. A gente faz tantas das vezes isso, olha, volta de onde tu começou a errar. Então, é esse o papel do bom pastor. E Yeshua faz isso o tempo todo e nos aconselha a fazer a mesma coisa. Então, aqui, ele pede esse sinal, porque ele sabia que Deus conhecia quais daquelas donzelas que ali estavam era a escolhida. Ele poderia, de repente, usar a bela da mais bela. Essa é a mais linda. Rebeca era linda, como Sara era linda, mas Deus já tinha determinado, ele já poderia ser uma mulher que não tenha tanta formosura como nós
Yeshua diz que ele não tem formosura. Entendeu? Aí você vê um quadro pintado de um Jesus de olho azul, cabelo louro, com coração e um monte de coisa. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que ele é um homem sem beleza, sem formosura, e que não dão crédito à sua palavra. Então você vê que aquele que é expiação pelo nosso pecado, ele é rejeitado. Porque hoje nós temos, infelizmente, a sociedade, ela tem um perfil de sempre olhar o externo. Olha a beleza. Se você for hoje numa grande empresa e você vai ser uma recepcionista, dificilmente será aquela mulher que não tenha muita beleza. Porque ele vai dizer, é o cartão de visita da minha empresa, então tem que ser uma belíssima mulher. Não importa nem qual seja a cor dela, mas ela tem que ser bela, perfeita, é o cartão de visita. Isso é o que o mundo designa. Porém, Rachim, quando chamou Davi, disse que Davi tinha até formosura, mas Davi era pequenininho, e Davi cuidava das ovelhas do Eterno, estava sempre lá no campo. E aí vai o sacerdote na casa de Davi, e senta lá, Deus mandou ele ir lá, porque agora ele vai escolher um novo rei, porque Saul tinha perdido o lugar de rei, de sacerdote, porque fez o que não deveria fazer. Eles têm que se atentar para essas coisas, porque você perde. Quem acha que não perde bênção, está muito enganado. Você perde. Olha, ouve e lê e conheça os profetas. Então lá Davi lá no campo, e o pai apresentando os filhos mais habilidosos, os filhos bonitos. Aí então não tem um outro filho. Ah, está lá no campo, aquele que vem, imagina como Davi chegou, né? Todo sujo, cheirando a ovelha, pequenininho. Ele só tinha, a palavra diz que ele tinha um rostinho bonitinho. Mas ele era uma pessoa, vamos dizer assim, na média, vamos dizer assim. Mas era aquele que Deus escolheu. Porque era aquele que quando orava, quando tocava a harpa, o demônio saía da perturbação de Saul. Era aquele que quando, sabe, cantava, orava ao Senhor, a voz dele subia como, sabe, um perfume nas narinas de Adonai. Então Adonai já conhecia quem era Davi. E ele, quando nos dá uma revelação, deu uma revelação para aquele sacerdote, ele disse, olha, vai lá naquela casa. Aí ele está lá, ele está vendo um monte de homem, mas como é? E Deus naquele momento já está revelando para ele, não é nenhum desses. Mas não tem mais. Então aqui, você está vendo o servo do Senhor de tanta donzela, ai meu Deus, como será aquela que está carregando a genealogia da família de Abraão, para que dali nasça aquele que vai multiplicar os filhos que vão, dali vai levantar as tribos. E aí vem, ele pede esse sinal ao Senhor. Olha que coisa interessante. Então assim fez também Gideão. Juízes capítulo 6, 16 a 17 e de 36 a 37 diz assim: Gideão estava numa situação difícil e tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo. Ele perguntou, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem? Ali havia uma ameaça muito grande. E ele respondeu, se agora, Senhor, tu acha graça em mim, porque nós temos que olhar assim. Senhor, tu tem olhado para a minha vida. Eu tenho sido um perfume para ti. Eu tenho sido uma pessoa que te agrada. Eu tenho sido uma pessoa que tem feito e cumprido os teus planos, a tua vontade nessa terra. Eu tenho sido luz e sal. Eu tenho sido um homem justo. Então eu disse, Senhor, tu achou mercê diante dos teus olhos? Dá-me então um sinal. Se tu achou isso em mim, me dá um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. E disse Gideão a Deus, se há de livrar Israel por teu intermédio, como disseste, aí ele pede um sinal.
Eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar Israel por intermédio, como me disseste. Então você vê que vários profetas e servos tiveram essa ação, porque é lícito. Se você está vivendo uma vida de louvor a Deus, você pode fazer isso. Aí aqui fala que é lícito pedir um sinal, é lícito pedir uma confirmação. Senhor, eu vou para cá, eu vou para lá, eu não sei o que vai ser o meu amanhã. Eu não sei o que eu vou. Você hoje está vivo, mas amanhã você pode estar morto. Você não sabe nada. O Senhor chama a atenção daquele homem que trabalhou, juntou tesouro na terra, juntou, e o Senhor diz: juntou, hoje pedirei com a alma. Quem juntou, juntar com tesouro? Então, a gente fazemos tantas coisas sem pensar, sem colocar diante de Deus, e acabamos errando. E aí, ele diz que para confirmar sua vontade nas decisões, como também uma coisa que o Senhor ensinou ao sacerdote, lançar sorte. É lícito sim. O que era Urim e Tumim? Já ouviram falar de Urim e Tumim? Então, é o nome dado a um processo de sorte que era utilizado antigamente pelos israelitas para descobrir qual era a vontade de Deus para um determinado evento. E essa expressão quer dizer luz e perfeição. Urim, luz, e Tumim, perfeição. Significa isso, eram duas pedrinhas, uma preta e uma branca. E elas estavam guardadas na roupa do sacerdote, para quando fosse preciso ele tomar uma decisão, ele pegava aquelas duas pedrinhas e lançava e dizia: Senhor, qual é a tua vontade? E aí Deus dizia sim ou não por aquelas duas pedrinhas. Então, lançar sorte não é uma forma de escolher ao acaso. A lógica era que Deus está no controle de tudo, até mesmo no resultado de lançar a sorte. Provérbios 16:33 fala isso. Então Deus decidiu o resultado e por isso ele podia revelar sua vontade assim. É uma forma que Deus colocou aos sacerdotes. Mas você pensa que isso mudou? Não. Nós vemos também no livro de Atos, vamos abrir, Atos capítulo 1, um momento muito importante, que foi necessário lançar a sorte. No capítulo 1, versículo 24, que deve fechar aqui, diz assim: havia aqui uma situação, né? E orando disseram ao Senhor, porque Judas ia morrer, e eles tinham que colocar outro apóstolo no lugar. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. Eles tinham apresentado José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, dois homens. Quem vai ocupar o lugar de Judas? E aí eles colocaram, verso 25, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então ali havia uma necessidade. Senhor, tu conhece, mas eles decidem isso agora. Imagina, são dois servos justos, que trabalham na tua casa, mas você tem que decidir, não pode botar os dois. Senhor, quem? Aí o Senhor respondeu-lhes desta forma. E Jeremias diz que o Senhor esquadrinha o coração, eu provo teus pensamentos, e isto por quê? Para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, onde anda querendo falar o Senhor?
Não adianta dizer eu quero. Não adianta ser rebelde. O Senhor não vai fazer conforme o fruto das suas ações. Tudo que plantamos, colhemos. A vida é uma semeadura. Então, Abraão, para mandar esse servo, um servo que ele confiasse, mesmo assim ele fez que ele jurasse, porque a missão era muito importante. Daniel 9:21 diz: falo eu, digo, fala ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, ele veio rapidamente quando me tocou a hora do sacrifício da tarde. Estava ali Daniel orando, clamando ao Senhor, e a resposta foi tão rápida que ele estava orando. E o anjo veio e entregou a resposta a ele. Então, você vê que nas Escrituras nos diz que o servo, esse servo do Senhor, ele também ficou tão admirado, o servo de Abraão, tão admirado, que a donzela era perfeita. A donzela era da parentela de Abraão. Ele falou: nossa, Deus não sabia? Ele ficou admirado. E aí ele viu o juramento ser cumprido. Porque quando ele fez esse juramento com Abraão, ele falou: mas e se a donzela não quiser vir? Aí ele disse: tu estará livre do meu juramento. Você cumpriu o seu papel, a sua missão. Aí ele ficou assim super feliz, porque, nossa, no versículo 24, no capítulo 24, versículo 26, ele se alegrou, diz aqui: por isso se alegrou o meu coração. Porque naquele momento que ele se revelou a ela, ele já foi convidado para ir na casa da parentela, ela de Labão, e a sua mãe ali sentou e começaram a conversar e comeu. E ali ele começou a relatar como Deus fez com ele para chegar àquele lugar lindo, muito espetacular. Você está ali, para onde eu vou, um monte de seta, quem é? E Deus te mostrou certinho. Isso é perfeito, irmãos. E aí ele ficou tão alegre, ele disse que a minha língua exultou, a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará minha alma no ar. Perdão, estou lendo errado, desculpe, foi Atos. Voltando lá para Gênesis, perdão, 24, glória a Deus, 26, 27, sim, está aqui. Então inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor, quando ele viu todo o resultado. E aí ele disse: bendito seja o Senhor. Por isso que nós estamos sempre dizendo: Baruch Hashem, Senhor, bendito seja o teu nome. Não importa qual seja a situação, irmão. Às vezes você está numa situação de tanta diversidade, mas o Senhor nos conclama a dizer: bendito seja o Senhor. Porque para todas as coisas há um propósito debaixo da terra. Ele diz que tudo contribui para o nosso bem. E ele diz que o caminho é estreito porque precisamos estar no caminho estreito, para aprender, para ser moldado. O Senhor nos diz que o caminho largo nos desvia da vontade dele. Então não murmure, porque murmurar não vai te levar a lugar nenhum, só vai levar a cometer pecado sobre pecado. E aqui ele diz que bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou dele a sua beneficência, a sua verdade. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. E a donzela correu e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. Então, houve alegria, muita alegria, ele cumpriu. Aleluia. Fazer um juramento, irmãos, como eu falei um pouquinho no início, é algo muito sério. Eu juro que eu vou fazer isso. Sabe aquela coisa assim: eu juro que eu não vou faltar mais aos cultos, eu juro que eu não vou deixar mais dizimar, eu juro que eu não vou falar mais, que eu não vou fazer a chonrará, eu juro que eu vou fazer a chontove. E a gente começa a fazer um monte de juramento.
Porém, o Senhor está dizendo: olha, cuidado. Juramento é uma coisa séria, você tem que cumprir, é um voto. Lembra da palavra? Nós não vamos chegar nessa palavra de voto. E quando fazemos votos, homem principalmente fez voto, você tem que cumprir. Não tem liberação do voto. E a mulher que faz casada no voto, só o marido pode quebrar. Mas a solteira, o pai pode quebrar. Mas a viúva não pode quebrar. Então são leis. São leis do Senhor que Ele nos adverte. Aí aqui Ele está falando em Tiago, capítulo 5. Olha o que o Senhor fala para nós. Sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra. A gente não deve jurar. Nem façais qualquer outro juramento, qualquer coisa, porque nós não temos condições de dizer que vamos cumprir. Hoje a gente está aqui falando, louvando, agradecendo, amanhã acontece alguma coisa, você já esqueceu até a palavra que foi pregada hoje, que foi pregada amanhã, que foi pregada ontem, perdão, sobre justiça, sobre ser justo, sobre praticar justiça. Aí eu ouvi, mas tudo bem, lembrando. Nós temos que estar o tempo todo trazendo a palavra à memória para que a gente possa continuar no caminho de luz. Infelizmente, o Senhor diz que lâmpada para meus pés é a tua palavra. Aí você não abre a Bíblia para ler, você não ora, você leva a semana todo dia. Bebi água no Shabbat, então essa água tem que dar a semana inteira. Não vai dar não. Quando chega quarta-feira, eu que o diga, já estamos lá com você, não, ajuda! Sabe, chegar o próximo Shabbat. É batalha, irmão. Você acha que nós temos um arqui-inimigo à nossa volta? E ele não vai te dar sossego em um minuto. Ele vai fazer você quebrar os mandamentos do Senhor todos os dias. Ele vai fazer tua boca falar tudo que fica cheio do teu coração. Ele vai fazer você pegar o tempo todo. Ele vai fazer você esquecer. Só que ele não esquece. Esse é o grande porém. Deus não esquece nossas palavras. Deus não esquece nossas ações. Lembra que eu falei? A tua alma e teu corpo vai ressuscitar. E vai entrar no julgamento. Então a gente não tem que viver o hoje como se o amanhã não existisse. Como se o julgamento de Deus e o trono não fosse acontecer. Nós temos que ter preparo hoje. Irmãos, ainda estamos mesmo nesse governo que vivemos hoje. Deus ainda está nos proporcionando a condição de adorar, até quando eu não sei. Mas enquanto há tempo, aproveita. Eu estou sempre dizendo isso para vocês. Aproveita. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Então Tiago fala, não façais qualquer outro juramento, mas que a sua palavra seja o quê? Sim, sim, não, não, para que não caias em condenação. Eu juro que eu vou fazer isso. Nossa, Deus, não, eu vou estar com, olha, a palavra com certeza. Olha, cuidado. Melhor não prometer. Com certeza eu não vou faltar. Com certeza eu vou fazer. Cuidado. Cuidado, isso é uma advertência. Você vê que a gente está aqui, ó. Torá, Taná, Brit Hadashá, todo mundo falando a mesma coisa. Não tem ninguém que está falando outra língua. E aí ele continua dizendo que fazer um juramento, ou jurar, olha o que está dizendo em Devarim 6, versículo 13. Ou jurar é tomar a Deus como testemunha do que você está afirmando. Então pensa bem. Deus eu promete. Quem está aqui testemunha? Não lembro que a passagem fala, eu estou nos céus como testemunha contra vós. Então aqui nós estamos tomando Deus como testemunha do que estamos prometendo. Então não faça promessas que você não sabe se terá condições de cumprir. Apenas viva cada dia um dia. Hoje, Senhor, eu gostaria muito no meu coração, como nós cantamos aqui, né? Yeshua é a cara, precioso é o Senhor, que o Senhor mude o meu coração,
abre meus olhos. É isso, a gente tem que ter esse coração, para que o meu coração possa ofertar a Ti o melhor do que eu tenho. Sabe, o Senhor não está preocupado, Ele não precisa do seu dinheiro, Ele não precisa do seu ouro, da sua cara. Ele quer que você viva uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida que lá fora onde você estiver, seus lábios, a sua luz vai iluminar aquele ambiente, vai curar pessoas. Você vai ser uma pessoa, aquele cara é diferente, ou aquele cara lá, olha só, chama ele lá para orar, porque ele é gente fina, ele tem Deus com ele. Irmãos, isso é maravilhoso. Na época que eu fazia faculdade, nós sempre, quando estamos na área de saúde, tínhamos competições muito boas. Então tinha sempre umas competições dentro da minha turma. Aí tinha um pedaço para cá, assim como nós estamos aqui, tinha um povo para cá, um povo para lá. As que andavam, as que sabiam muito, e as que não se misturavam, que eram mais assim deixadas de lado, ficavam do outro lado. Então o que eu fazia? Eu ia cá, eu ia lá, eu sentava um dia aqui, um dia eu sentava lá, porque Deus me mostrou aquela divisão. Então eu procurava intermediar as situações, e eu era mais velha, acho que eu era mais velha. Aí um dia nós fizemos um trabalho, escreva na costa, uma brincadeira lá, com os alunos, os professores, para interagir os alunos. Escreva no papel que está na costa do seu colega, como você vê ele. Aí o que escreveu na minha costa? Intermediadora. Como que eles reconheceram isso? Por que eu estava fazendo isso? Você é uma intermediadora. Eles viram que eu não fazia diferença entre as pessoas. Se do lado de cá eles eram muito, achavam que conheciam muito, não importava, eu ia lá, conversava com eles, a mesma coisa fazia do lado de cá. Então você tem que ser reconhecido pelo que você é como servo. E eu nunca escondi isso, meus professores sabiam disso, os meus colegas sabiam disso. E a gente via essas situações. No prédio de medicina era assim, no prédio de enfermagem era assim, em toda a área que a gente ia, nos estágios era assim. Você vê esse tipo de separação e você tem que saber se comportar como luz no meio desse povo. Então, o que importa para Deus é isso. Como está a tua vida hoje? Não adianta, eu juro que eu vou ser santo, eu juro que eu vou, a partir de hoje, a minha boca vai ser a mais limpa. Aí, pisa no teu pé e tu pá! Opa! Você não jurou? Você já quebrou seu juramento. Então, ser sério, irmãos. Sede santos, como eu sou santo. E ele também, eu não estou chamando você para ser aquele santarrão, porque ele diz, basta cada dia o seu mal. Então não é para você ser santarrão, é para você ser sincero. Você vai cair, vai ter uma hora que você vai se aborrecer. Ele diz, irai se não pequeis, mas ele diz para a gente não irar. Não, ele diz para a gente não pecar. Porque nós somos desse corpo. Esse corpo ainda precisa ser transformado. Mas ele nos deu o quê? Toda uma diretriz. A gente está numa empresa, tem uma diretriz. Você está num hospital, você tem uma diretriz. Você tem rotinas, você tem protocolos. Tudo na vida tem diretrizes. E Deus te dá uma diretriz para como viver nesse mundo. Como escolher o caminho. Como decidir, como se comportar. Irmãos, é isso que o Senhor espera de nós. Ele não está pedindo para você a perfeição que você não pode dar. Ele sabe que você não pode dar. Senão ele não teria escrito, basta cada dia seu mal. E é todo dia, cada dia. Ó, sério, né? Mas é isso que o Senhor fala. Então, aqui no versículo 24, no capítulo 24 de Gênesis, versículo 41, então, ele contando ali para a família de Rebeca, ele diz assim, então serás livre do meu juramento. Ele estava contando que Abraão falou, você vai ser livre do meu juramento quando fores à família, e se não der, livre estarás do meu juramento. Ele estava contando, se você não for, eu vou estar livre. Eu
sempre a gente vê uma situação, pô, tá tudo certo. Poxa, já consegui. Opa, não acabou não. Tem um detalhe que não deixou passar. Sempre tem uma vírgula. E aí você vê aqui, a missão quase estava cumprida, era especial, aquele momento, uma promessa que havia sido feita a Abraão, ele teria de vir de uma linhagem específica. E como é importante nesse tempo a escolha de uma esposa, como ainda é hoje. Pois uma aliança, depois de feita, ela não pode ser quebrada. Então, dentro desse parênteses aqui, antes de voltar a Rebeca, o Senhor fala lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 13 e 14. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta. Ele está dizendo só, não adianta você trazer o melhor da sua oferta para minha casa. Não adianta você chorar. Não adianta nada do que você está fazendo. E perguntaste por quê? Porque o Senhor, ele foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Então, mas eu estou na quarta mulher. Aí Deus está dizendo, você não está entendendo por que eu não te aceito a tua oferta? Você está na quarta mulher. A mulher da tua mocidade, você desprezou. Foi com aquela que eu fiz uma aliança. Então é tão sério o casamento, é tão sério quando Deus une, porque Ele vai dizer isso para você. Eu abençoei, eu derramei a minha bênção sobre aquele casamento. Aqueles filhos são o quê? Abençoados. Mas aqueles outros são bastardos. Então o casamento é muito sério. Não é como o mundo apresenta. Nós temos que ser caretões. E não, vocês são caretões. Nós temos que manter nossa virgindade. Nós temos que manter os nossos olhos santos. Temos que manter nossos lábios santos. Às vezes a gente vê até, nós temos aí no mundo evangélico, a pastora Sara Chico, que ela fala muito sobre isso, né? Sobre os jovens, ela prega muito isso, sobre a santidade. Né? Namorar, ela é tão assim, ensina você a ser tão rígido, que ela diz, não beija não, beijar é o problema. Beijou já que é outra coisa. E ela não está errada não. E ela não está errada. Porque isso mexe com o homem e a mulher. Sabe um gatilho? É um gatilho. Aí você tem que dar pitoca. Oi linda. Tem que ser caretão. Para não pecar. Aí o mundo acha que você já é aquela outra coisa. E não é. Você está honrando o seu templo. Você é templo do Espírito Santo. Você quer ser luz e sal nessa terra. Então, meu querido, se você quer, você vai entrar para o clube dos caretões. Daqueles que, como Abraão falou, olha, tem que ser uma donzela. Donzela é o quê? Virgem. Tem que ser aquela especial, da linhagem da minha família. E as pessoas não querem entender isso. Sabe por que está Israel, essa mistureba toda? Porque fez assimilação. Ao fazer assimilação, olha, veio essa mistureba. Não adiantou Esdras despedir todas as mulheres. Não adiantou Esdras ter feito, vamos voltar ao concerto. Não adiantou. Vários profetas foram levantados para separar aqueles que eram da linhagem. Por quê? Para manter a linhagem santa. Não adiantou. Mas Deus não sabia? Sabia. Mas continua falando até hoje, não tem a tua linhagem. Só que o mundo, hoje, ele apresenta coisas terríveis para nossos jovens, que não querem ser caretões, mas o Senhor nos chama para ser caretões. E aí ele diz que ele foi desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, isso aqui é muito sério. Minha vida nada prospera, e nada anda,
e nada dá certo. Aí você começa a vasculhar onde eu estou errando. Se um homem é um homem ou uma mulher que quer fazer a vontade de Deus, vai vasculhar. Senhor, bom, eu estou bem, estou casado direitinho, minha vida, então deve ter outras situações, então me ajuda para que eu seja abençoado. Então concluímos que a missão do servo de Abraão ficou concluída quando Rebeca, lembra que eu falei de algo, lá no versículo 58 do capítulo 24, ela foi concluída, porque teve um momento aqui, não falei da vírgula, foi um momento assim, ó. Então comeram e beberam, versículo 54. E ele e os varões com ele estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e aí o servo do Senhor, Abraão, disse: deixe-me ir para o meu Senhor, agora eu quero ir embora. Então disseram seu irmão e sua mãe, a Rebeca: deixa a donzela ficar conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois ela irá. Aí você não vê. Epa! Aí você tem que ser incisivo na decisão. Aí ele falou aqui: ele, porém, me disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Vai roubar minha bênção, não, né? Aquele negócio lá, Jacó lutou, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, ele vai roubar, não. Eu vou embora agora com a donzela. E aí ele diz: deixe-me partir para que eu volte ao meu Senhor. Aí ele vai tentar, não chama ela. Se ela disser que vai, olha só. Depois de tudo que foi dito, depois de todo o relatório que ele prestou, aí chamaram Rebeca e disseram: irás tu com este varão? Poxa, ele já tinha liberado e faz essa pergunta? Aí ela foi muito decisiva também. Ela respondeu: irei. Olha, irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, sua ama, seu servo de Abraão e os seus varões. Então, irmãos, mesmo às vezes estão naquele caminho ali, está tudo dando certo, está tudo prosperando, de repente uma curva, de repente uma nuvem negra no caminho. Ai, meu Deus do céu, e agora? Não desista. Fique firme. A sua missão tem que ser concluída. Irmãos, nós estamos aqui na Beit Rochão para cumprir uma missão. Quantos ventos? Quantas coisas acontecem? Quantas lutas se passam? Principalmente você ser o quê? Servo de Hashem, restaurando a sua raiz bíblica e judaica, como os judeus. Estamos dispersos por aí. Aí os senhores chamam: vem cá, volta, eu quero que você faça minha obra. E aí o inimigo da nossa alma começa: não, você vai desistir, não, faça assim, não, porque tem que ser assim, mas Deus mandou assim. Aí você fica ali lutando, naquela posição, sofrendo algumas consequências, as adversidades, mas para cumprir uma missão. Então nossa missão é levar você conhecimento da Torá. Que o Senhor nos abençoe e tenhamos um Shabbat abençoado ainda. Que ao entrar no pôr do sol, na nova semana, você vai lá no Facebook, olha de novo a mensagem, não ouviu a de ontem? Vai lá, ouve de novo, dá teu like lá. Bota o seu nome lá para a gente orar também. Pois nós estamos aqui transmitindo para você aprender também. Então você que está aí nos ouvindo, que Deus te abençoe, que essa palavra possa entrar no seu coração e que nós estaremos aqui servos. Todas as vezes que ora o seu nome aí, nós estamos orando e agradecendo. Que Deus te abençoe, chamou a todos, já adiantado, como diz o nosso hoje, a todos. Obrigado, shalom, shalom. Barabá, Shur, abençoador, Shur, terça bonita, palavra que inspira, palavra que nos adverte, pois
Não é a palavra dela, é a palavra do Senhor. Glória seja por isso. Né? Se você não receber, obrigado por mim. E Maria Adonai, espereza, e a Adonai pobreza, vimonega, e Adonai pameleca, via sem legar, Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yagah. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E o adiantado, Shabbat. Que Deus nos abençoe. Baruch Hashem.